Olá, meu nome é Ivan Castro, sou autor do Método MID. Seja bem-vindo ao MID Paz. O MID Paz ele é um curso que derivou do MID principal, do curso principal. Na verdade, a minha grande demanda, a minha história nesses últimos 5 anos, o maior número de alunos que eu tive foram pais em busca de conhecer um pouco mais, principalmente das habilidades socioemocionais, para melhorar a relação com os filhos. Então, já existia uma demanda natural em cima do método para que atendesse a relação em família. O que aconteceu? Eu decidi especializar o MID, filtrar o conteúdo que realmente é importante para as relações em família, para que você possa ter isso de uma maneira mais profunda e, ao mesmo tempo, se você achar importante, se você achar que vale a pena você aprofundar um pouco mais no conteúdo do eu interior, você pode fazer o MID principal. Então, a diferença entre o MID principal e o MID Paz é o aprofundamento nos elementos chaves, nos conteúdos chaves, que são importantes para a relação entre pais e filhos, para a relação em família. Então, o MID principal ele tem um foco no eu interior, trabalha muito você como pessoa, o que é importante, porque é através do seu eu interior que eu transformo você num pai, transformo você numa mãe, ou você pode decidir seguir esse curso, né? Então nós vamos fazer uma jornada aí, essa jornada, ela são 10 módulos, e hoje, então nós estamos iniciando o primeiro módulo, é um prazer estar com você, e vamos começar então a falar do nosso curso aqui, né? O que é o MID Paz? O MID Paz é um programa de aprendizagem socioemocional de alta qualidade, baseado em evidências, eu vou explicar o que é isso, desenvolvido especialmente para a relação de pais e filhos, avós e netos, ou qualquer relação de adulto e o jovem. Então, eu vou explicar o que é uma aprendizagem emocional, mas o MID ele é um programa de aprendizagem socioemocional, e o MID Paz ele é um programa de aprendizagem socioemocional baseado em evidências. O que quer dizer isso? Nesses 5 anos, houve uma coleta com mais de 6 mil alunos, como o MID surtiu efeito nas famílias, principalmente nas relações entre pais e filhos. Então, é essa a razão que me levou a criar o MID Paz, né? E por que netos? Porque eu estou falando de avós e netos. Primeiro, porque nessa atual conjuntura que o mundo vive, esse momento de transição do século XXI, os avós estão assumindo um papel bem diferente na família. Antes, né, a minha geração tinha os avós, aquela casa que a gente ia para brincar. Hoje os avós estão ocupando o papel da mãe da minha geração. Por quê? As mães da minha geração não trabalhavam. Então nós fomos criados sempre em casa com um adulto responsável que era a nossa mãe. Hoje os avós têm assumido muito. E ao assumir o cuidado de uma criança, toda a sua questão socioemocional, todas as habilidades socioemocionais ou todas as deficiências socioemocionais que você tem são transferidas na sua relação com os netos. Então, por isso que esse curso foi pensado dessa forma também. E a relação de um adulto com o jovem. O que quer dizer isso? Bom, primeiro que você pode ser um mentor, você pode ser um irmão mais velho, você pode orientar sobrinhos, e aqui eu pensei muito nos professores. O que é uma relação de um professor no Fundamental 2, um professor no ensino médio, um professor universitário? Ele é uma relação de um adulto com um jovem, uma relação baseada em habilidades socioemocionais. Então esse curso tem a finalidade de fazer esse atendimento também. Bom, vou explicar para vocês esse primeiro momento, esses 2 primeiros blocos, né, esses 2 primeiros módulos, ele tem uma finalidade muito específica, que é nivelar a linguagem socioemocional entre o MID, entre a própria aprendizagem socioemocional e você. Por quê? O que a ciência cognitiva demonstrou? Se você não tem linguagem, você não tem pensamento. Então, como é que você vai auxiliar um jovem, vai auxiliar uma criança com
a pensar de uma forma socioemocionalmente equilibrada, com harmonia, se você não tem linguagem. Então, meu objetivo nos 2 primeiros módulos vai ser te transferir linguagem, te preparar, eu vou te nivelar a sua linguagem socioemocional com a minha, para que nos próximos módulos eu não tenha que parar e explicar a cada vez que surge um conteúdo que eu já passei. Então, a primeira base, né, do nosso programa é a aprendizagem socioemocional, que o MID ele é um programa de aprendizagem socioemocional e o MID Paz ele é um programa de aprendizagem socioemocional voltado para relações entre adultos e crianças, pais e filhos, avós e netos, professores e alunos, irmãos. Bom, e onde é que tudo dá início, né? Então, a aprendizagem socioemocional ela é conhecida mundialmente como ACE. É um movimento global, isso já está em 153 países. Houve agora uma meta-análise feita por Harvard em 2019, onde mostrou que nos sistemas educacionais, nas escolas, já se encontra a aprendizagem socioemocional em mais de 153 países. Então, é um movimento global. E esse movimento é dividido em vários programas, né? O MID é um programa de aprendizagem socioemocional. Então, ele começou em 1992 na Universidade de Yale, né? Com o propósito de desenvolver habilidades socioemocionais para crianças e jovens. Olha que coisa engraçada. A origem toda do conceito de habilidades socioemocionais, da aprendizagem socioemocional, a primeira vez, o primeiro currículo que nasce de aprendizagem socioemocional nasceu pensando em quê? Como melhorar a relação acadêmica, como melhorar as relações interpessoais na escola entre alunos e professores. Então, você pode perceber que desde a origem, o objetivo já era a relação entre pessoas, né? Por isso que o MID principal tem essa característica muito das relações interpessoais. E o MID Paz, eu vou focar muito na sua relação com algum tipo de jovem, algum tipo de criança. Bom, e o segundo elemento que nós vamos passar, cadeia hereditária. Então, eu vou explicar para você o que é uma cadeia hereditária, né? Porque é fundamental para entender o conceito dentro da aprendizagem socioemocional. A cadeia hereditária é um quebra-cabeça da carga genética que você recebeu, expostas aos impactos biopsicológicos advindo de hábitos educacionais, relações interpessoais, experiências de vidas, que formaram a sua personalidade e a sua consciência. Todas as vezes que você vir alguma coisa marcada em negrito, eu coloquei aí marcado, quer dizer o seguinte: não se preocupe que haverá um aprofundamento desse tema. Porque eu não consigo explicar tudo de uma vez para você. Então, tem coisas que eu vou falar agora, que você vai olhar na frase, pode te dar uma vontade assim de perguntar, mas não se preocupa. Se está marcado, se está em negrito, eu sei que é um tema relevante que vai ser aprofundado no curso. Então, o que é esse quebra-cabeça? Você veio com uma carga genética. Toda a herança fisiológica, todas as características dos seus pais que você herdou, isso teve, dependendo da forma que você foi educado, dependendo dos hábitos educacionais, dependendo das suas experiências de vida, isso resultou em experiências interpessoais, entre pessoas, experiências que formaram a sua personalidade e a sua consciência. Então, eu vou falar muito de personalidade e consciência para você. Bom, a terceira parte do programa é o estresse tóxico, uma coisa relativamente nova, uma publicação que é feita entre 2018 e 2019 pela Universidade de Harvard e alguns pesquisadores da Universidade de Stanford. E o que é o estresse tóxico? Eu vou explicar isso, né? O estresse tóxico, na verdade, é uma pesquisa sobre o estresse infantil, mas que a origem dele acaba sendo a relação com a mãe. Então é importante entender o estresse tóxico, por quê? Porque na maioria dos casos, das crianças diagnosticadas com estresse tóxico, descobriram que era uma herança vinda da mãe. Então, o futuro de qualquer sociedade depende da sua capacidade de promover o desenvolvimento saudável da próxima geração.
esse estresse tóxico pode ter efeitos prejudiciais no aprendizado, no comportamento e na saúde ao longo da vida. Então, o que foi percebido? O estresse tóxico, se você deixa a criança atingir esse nível, você prejudica toda a parte cognitiva, toda a parte interpessoal dela, e você prejudica as relações. Então, a criança está com o futuro, inclusive carreiras, relações, futuramente o casamento está totalmente comprometido. Então, o estresse tóxico ele entra no curso, por quê? Porque ele nasceu de uma pesquisa sobre o impacto do estresse na criança. Então, ele vai ser um tema muito importante para a gente. Bom, e o quarto? Qual é o quarto assunto? Exatamente a carga mental. A carga mental, ela é um efeito que vem das mulheres, né, principalmente, mas é muito raro, mas no geral é a carga mental. A carga mental é um termo denominado de carga mental, é consequência do que chamamos de trabalhos invisíveis, para explicar o que está acontecendo com a mente da mulher. Deixa eu explicar para vocês. Alguns cientistas começaram a questionar o que está acontecendo com a mulher. Por que as mulheres estão apresentando 150% a mais de algum distúrbio emocional? As mulheres estão apresentando 150% a mais de depressão, elas estão apresentando 150% a mais ansiedade crônica. E aí, fisiologicamente, não há diferença. Então, assim, o que é com o cérebro da mulher se é o mesmo do cérebro do homem? Por que ele está apresentando distúrbios de saúde mental 150% a mais? Quando começam a pesquisar a carga mental, eles descobriram o famoso trabalho invisível. O que é o trabalho invisível? Isso já é secular. Nós estamos falando aí de milênios. O trabalho que alguém realiza não é visto, não é valorizado e não é remunerado. E pior, em alguns lugares nem sequer chamar de trabalho. Então, no caso, por exemplo, da minha mãe sempre foi dona de casa, sempre cuidou da gente. Isso, para o modelo daquela sociedade, era um dever e não um trabalho da mãe. Então, o que é a carga mental? A mulher vai para o mercado e ela começa a exercer um excesso de pensamentos. Esse excesso de pensamento leva a mulher a um nível de estresse, que é chamado de estresse tóxico, e o que descobriram é que esse estresse tóxico migra para os filhos. Então, o estresse tóxico, na maioria do caso, ele tem como origem a relação de uma mãe sobre carga mental. Bom, e depois, e qual é o quinto? Nós vamos falar de resiliência. Então, há um estudo muito profundo sobre a importância da resiliência, né, no preparo da resiliência desde pequeno. E quando eu falo desde pequeno, eu estou falando desde bebê. O que está acontecendo hoje? Se nós pararmos para olhar os principais elementos da depressão da adolescência, todos estão ligados à resiliência. Primeiro, superproteção. Então, qualquer coisa que frustra, qualquer frustração, o jovem não se sente preparado a recomeçar. Uma hipervalorização do resultado, né? Então, como a criança ela só entende que vale a pena continuar tentando se ela estiver percebendo o resultado, ou seja, ela é valorada pelo resultado e não pelo esforço, ela simplesmente não desenvolve a resiliência. As redes sociais é o terceiro elemento e a falta de relação entre pais e filhos que não percebe todos esses elementos. Entre eles que a criança está sob estresse tóxico, que a mãe está sob carga mental e a questão da resiliência, que é a base da depressão. Então, a ciência nos diz que algumas crianças desenvolvem resiliências ou habilidade de superar sérias dificuldades, enquanto outras não. Aprender como lidar com as adversidades é uma parte importante do desenvolvimento infantil saudável. Quando eu estava desenvolvendo o método MID, o que eu descobri? Qual é a base científica da felicidade? A primeira base, existem 3 bases científicas para a felicidade. A primeira delas são as relações humanas. Então, a maior pesquisa já realizada no mundo sobre felicidade já dura mais ou menos 80 anos, é um acompanhamento que Harvard vem fazendo sobre felicidade, e a conclusão, pós 80 anos de pesquisa,
que as pessoas, era um grupo de 400 pessoas, onde só 200 atingiram 80 anos felizes, e esse grupo, qual era a base da felicidade deles? Boas relações humanas. Então essa era a base da felicidade. E o segundo elemento, fazer o que ama, entrar a mente quando ela atinge o flow. E o terceiro elemento, aprender a lidar com a adversidade. Então, quando eu passei a estudar felicidade, na verdade, o que eu vou trabalhar em você? A forma de desenvolver felicidade é ressignificar a palavra sofrimento. Quando você aprende a olhar para o sofrimento de uma outra forma, na verdade, você está ressignificando a felicidade. Como a felicidade hoje, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu vejo essa questão aí, nessa publicação, falando da depressão na adolescência, que o primeiro motivo é a superproteção, a terceira, a hipercobrança por resultado e não pelo esforço, né? Uma supervalorização em resultado. E o terceiro elemento, e um dos considerados mais grave, é a relação do jovem, que na minha opinião já ultrapassou o jovem, com as redes sociais. A mente do jovem acredita que aquela relação, que aquele universo é real, que aquele mundo é real. Então, ele passa a acreditar que não existe a palavra sofrimento. Por quê? Porque ele acredita numa falsa definição de felicidade. Então, quando você ressignifica o sofrimento, na verdade, nós vamos estar ressignificando a felicidade para as crianças. Então, o que é importante explicar em casa? O sofrimento não é uma coisa negativa, ele é uma coisa positiva. Então, isso faz parte do nosso trabalho. Depois, você tem ambientes de relacionamento. Aqui é o grande salto, é a grande base. Nós vamos passar 50% da carga horária do MIDI-Paz falando nesse novo conceito, ambientes de relacionamentos. Eu vou explicar para vocês isso aí com muita profundidade. Um ambiente de relacionamentos é crucial para o desenvolvimento da arquitetura cerebral de uma criança, que estabelece a base para resultados posteriores como desempenho acadêmico, saúde mental e habilidades interpessoais. Dependendo, o que eles estão falando de ambientes de relacionamento? Basicamente a família. Né? Lógico que dependendo do bairro, né, um bairro de muito estresse, um bairro de muito risco, dependendo de que você tem aí uma questão da escola, isso afeta demais. Mas no geral, isso vale para qualquer ambiente. Mas o que vale a pena parar para refletir é a qualidade do ambiente de relacionamento em casa. A base, o principal ambiente que modela, que define as habilidades socioemocionais é a família. Então, o que a Universidade de Harvard chegou à conclusão? Tem uma publicação muito interessante. Dependendo do estresse, quando a criança chega no nível do estresse tóxico, ela pode ter uma alteração de genes. Então, você pode manifestar coisas negativas que não iriam se manifestar e pode, inclusive, atrofiar ou deixar latente coisas positivas que poderiam surgir. Então, esses ambientes de relacionamentos, eles são fundamentais, é a base do nosso curso. Então, se você me perguntar, Ivan, o que eu vou aprender aqui? 50% do tema do MIDI-Paz, nós estamos nos ambientes de relacionamento. Depois, você tem os relacionamentos de desenvolvimento. Esse também é um conceito novo, né? E esses relacionamentos de desenvolvimento são construídos por 5 chaves que ajudam a criança a crescer, aprender e prosperar. Então, não adianta você ter um ambiente de relacionamento positivo, no ambiente você ter uma casa harmônica ou pseudo-harmônica. As pessoas confundem muito uma casa que não tem briga, uma casa silenciosa, com uma casa harmônica. Se você deixa na sua casa os seus filhos no videogame, os seus filhos no Netflix, se você também, ou se todo mundo está hiperconectado naquele momento, você tem silêncio absoluto, você tem harmonia. Por quê? Porque ninguém está ali.
Ali você só tem o quê? O corpo físico de todo mundo. Então, o problema que tem acontecido, recentemente eu estava com uma conversa com uma médica e ela me falou que a casa dela era muito harmônica. E eu falei, por quê? Ela falou, você não houve confusão, não tem briga lá em casa, é um silêncio, é uma casa muito harmônica. Eu falei, me explica um pouco a sua rotina. Gente, a harmonia daquele jeito, qualquer lugar tem. Cada filha chega, né, vai para a escola de manhã, ninguém se vê. Não almoçam juntos, passam a tarde cada um no seu quarto, à noite lancham juntos bem rapidamente e o pai, todas as noites, sem exceção, vai acompanhar o Netflix e a mãe diz que para fazer companhia para ele, afinal de contas é o único momento que ela tem para ficar com o marido, ela fica do lado, às vezes as filhas, mas cada uma com seu celular na mão. Gente, desculpa, mas isso não é harmonia. Isso não é um ambiente harmônico. Isso é um ambiente desconectado. Esse é um ambiente vazio. É um ambiente que eu chamo de relações rasas, né? Relações leves, harmônicas, mas sem nenhum tipo de profundidade. Então, existem 5 chaves que foram encontradas que tem que desenvolver nesses ambientes. A primeira, você tem que expressar cuidado. Então, aqui entra uma chave bem complexa para a gente. Porque, hora que eu vou apresentar uma matriz para vocês dessas 5 chaves versus os 4 elementos que estão levando a adolescência à depressão. O que é expressar cuidado para você pode ser completamente diferente para mim. Até que ponto é expressar cuidado? Olha o desafio que nós vamos enfrentar aqui no Mídia de Paz. Até que ponto expressar cuidado não é super proteger? Lembra que eu falei que os 4 pilares da depressão da adolescência é superproteção, que a gente chama de parentalidade ostensiva, ou pais limpa-trilhos, pais que não deixam as crianças passarem por frustração, o que acabam com o processo de resiliência deles, pais que estão cobrando muito resultado, mundo virtual e, por último, falta de relações profundas. Então, o que é expressar cuidado? Expressar cuidado é tomar um lanche à noite, dar um beijo, tudo bem, como é que foi na aula? Aquele que você pergunta e nem escuta a resposta e já vai direto para a televisão? Expressar cuidado é quando você busca seu filho, coloca ele no banco de trás do carro na escola e ele te conta tudo o que aconteceu e quando chegar em casa, se eu te perguntar para você me explicar em detalhes o que você escutou e você não sabe? Você acredita mesmo que a criança não percebeu? Então, expressar cuidado já é uma coisa totalmente relativa. Então nós vamos cruzar as 5 chaves com esses elementos. Aonde está o limite do expressar cuidado sem perder o respeito? Até onde eu expresso cuidado sem superproteger? Depois, nós temos aqui desafio crescimento. Essa questão, como é que eu desafio? Olha o cruzamento, de novo, das 2 planilhas. Como é que eu desafio o crescimento sem hipercobrança? Sem uma hipervaloração, sem hipervalorar o resultado. Então, desafiar o crescimento não é cobrar nota. É você valorar o esforço. Depois, você forneça suporte. Será que seu filho realmente criou um laço com você, que você seria o porto seguro dele? Você seria a pessoa que seu filho procuraria agora? Vou dar um exemplo para vocês. Recentemente, uma mãe me procurou. Aliás, foram 2 mães que vale a pena eu discutir com vocês. Uma delas acredita uma casa harmônica, uma família muito equilibrada, e aliás, por sinal, muito equilibrada mesmo. Todo mundo parecia muito feliz. Uma filha mais velha, com algumas irmãs mais novas. De repente, a mais velha começou a dar um trabalho. Tirar todo o equilíbrio e a harmonia da casa. E, trocando uma ideia comigo, a mãe me perguntou, por que acontece isso com o primogênito? Eu falei, não, você está fazendo uma análise muito simplória. A pergunta está errada. Essa menina está em sofrimento, com certeza. Ela está chegando em casa com sofrimento e está descontando em todo mundo da casa. A pergunta é, por que essa criança não optou em procurar a mãe ou o pai para se abrir?
Eu falei, pode ir ao ambiente que ela convive fora de casa, que eu aposto que ela está sob pressão. Não foi acerto de 100%. A menina estava sofrendo um bullying violento na escola, ao ponto que ficou insustentável a permanência dela na escola, e ela chegava em casa e não revelava. Então a pergunta que eu deixo para você é por que essa criança não revelava? Por que você não criou uma relação forte ao ponto que a criança não sentiu suporte? A criança, ela cria na mente dela dois grandes elementos, dois grandes personagens. O sol da vida, que este aí tem um perigo, nós vamos passar por isso, que é aonde a criança quer o reconhecimento a todo preço, e tem a lua. A lua é o porto seguro. E às vezes o pai ou a mãe conseguem fazer os dois papéis. Conheço pessoas que o pai, o sol e a lua foram a mesma pessoa. Então, o que é fornecer suporte sem superproteger? O que é fornecer suporte verdadeiramente? Criar vínculo, criar uma relação forte. Divida o poder. Só para vocês terem uma ideia, foram pesquisados 8.500 pais, se eu não me engano. E eles chegaram, o número menos de 15% dos pais pesquisados, porque expressar cuidado, desafiar o crescimento e fornecer o suporte, praticamente 100% dos pais responderam que estão completamente dispostos a buscar, a aprender e fazer. Quando falou em dividir o poder, acreditem, 85% não se dizem dispostos a dividir o poder. Por quê? Porque nós vimos de uma geração que essa palavra não era discutido. Como assim dividir o poder? O poder é do pai, muitas vezes da mãe, e não se discute. Então, hoje, no século XXI, com essa geração, você tem que lembrar que na nossa época o acesso à informação era mínima. Você não tinha condições técnicas, você não tinha linguagem para questionar. Hoje não. Hoje, na palma da mão, o jovem tem tudo o que ele quer. Então, essa questão de dividir o poder é fundamental. Depois, expanda as possibilidades. Então, nós vamos falar muito de expandir as possibilidades, que é você entender que você não tem que ser super-herói. Você tem que entender que você não nasceu pronto. Criança não veio com manual. Nós herdamos uma série de vícios que inclusive, atrapalham demais nossas relações humanas. O que é expandir as possibilidades? Procurar pessoas para te ajudar naquilo que você não é bom. Às vezes tem certos pontos que você não consegue, você não vai bem. E aí eu estou falando que vai desde um psicólogo, vai de um coaching, vai de um curso, vai de um amigo. Vai de um profissional que você queira que de repente seu filho conheça. Às vezes seu filho está com a dificuldade de escolher uma carreira, por que é você que tem que responder isso? Por que é você que tem que explicar qual a carreira do seu filho? Às vezes você tem que expandir as possibilidades, optar para ele viajar, conhecer pessoas, conhecer lugares, acesso à cultura, acesso à informação segura. Então, esses são as 5 chaves aí do poder, que criam os relacionamentos de desenvolvimento. A última pauta do nosso curso, nós vamos falar da educação 4.0. O que é educação 4.0? Por que tem esse número 4.0? Nós estamos vivenciando a quarta revolução industrial, né? Então, o que é a quarta revolução industrial? Então, nós estamos passando por um momento que é considerado o maior momento de transição da história da humanidade, né? Nunca nós passamos por um momento tão difícil, e esse momento, a década mais complexa dele, será a década 2020 a 2030. Então, a pergunta é, a educação 4.0 é a educação que você dá em casa. Eu quero deixar muito claro para vocês, porque isso gera uma confusão muito grande. Quem educa é pai. As pessoas, muitas vezes, quando eu falo para um pai assim, como é que você está educando teu filho? Eu coloquei na escola tal. Não, essa pergunta está errada. Eu não perguntei como é que você está formando o teu filho. Eu perguntei como é que você está educando. Como no mundo inteiro a educação misturou entre família e escola, a educação 4.0 também.
Então, a educação 4.0 são os conceitos que os pais têm que se relacionar com os filhos, são chamados de habilidades socioemocionais e competências socioemocionais, que essas habilidades socioemocionais são exclusivamente desenvolvidas em casa. Então, qual é o papel da escola, nesse caso, da aprendizagem socioemocional? Ela é o campo de prova. Ela é o campo experimental. É lá que a criança é provocada, é exposta. Então, a educação 4.0, ela vem, tem a educação do currículo, né? Quem criou esse conceito de educação 4.0 foi o Fórum Econômico Mundial. Eu vou apresentar, inclusive, nessa aula, para vocês o currículo. Qual é o currículo que uma escola teria que apresentar aos pais para poder chegar e falar: eu estou educando, eu estou oferecendo uma educação 4.0, eu estou preparando seu filho para o século XXI. Esse seria o caso de uma educação 4.0. E você, se você está realmente preparando e desenvolvendo habilidades socioemocionais. Se você não estiver desenvolvendo isso em casa, você não está oferecendo uma educação 4.0. Bom, nesse contexto de interrupção do emprego, a demanda por novas habilidades e polarização socioeconômica aumentada, os sistemas do ensino fundamental e médio têm um papel crítico a desempenhar na preparação dos cidadãos globais e as forças de trabalho do futuro. Deixa eu interpretar esse slide para vocês, que ele é muito importante. Primeiro, o que é a interrupção do emprego? Segundo o Fórum Econômico Mundial, nesse evento que teve em janeiro de 2020, em Davos, na Suíça, eles deixaram claro o seguinte: qualquer pessoa que tenha menos de 30 anos no ano 2020, qualquer pessoa com menos de 30 anos, vai ter com certeza 5 carreiras diferentes. Então, o que é essa interrupção de emprego? Você vai começar uma carreira, o seu filho vai começar uma carreira e essa carreira vai acabar. Só que isso vai acontecer, em média, 5 vezes na vida dele. Então você imagina o que nós temos. E aí eu continuo vendo as escolas na educação 1.0, 2.0, acreditando que o conteúdo vai resolver isso. E não vai. A educação 4.0 é todo voltado em competência. A chance de seu filho escolher uma carreira que termina até 2025, daqui 5 anos, é de 71%. Então, a chance de seu filho agora está entre aí adolescente escolhendo uma carreira, um curso universitário, vai ficar lá 4 ou 5 anos, vai receber um diploma e mal vai ter tempo de trabalhar. Então, por exemplo, recentemente, eu estava conversando com uma adolescente de 16 anos. Ela queria uma determinada profissão, que está na relação que eu vou mostrar para vocês, no MID Pais vocês vão acessar isso. Ela está escolhendo uma carreira que eu falei para ela: eu acredito, e não sou eu que estou dizendo, são os maiores especialistas do mundo, que não dá tempo mais. Porque você tem 16 anos, você vai levar mais 3 para entrar na universidade, com mais 5 são 8. Eles já consideram atualmente, né, nós estamos no ano de 2020, essa carreira como extinta. Quando eles falam em carreira extinta, é a carreira que diminuiu normalmente em 100 vezes. É uma carreira que restou espaço para os especialistas. Então a pergunta deles é: o que você vai dizer para o jovem? Então, como eu oriento isso, essa interrupção do emprego, nós vamos falar. Como é que eu discuto carreira num ambiente como esse? Como é que você vai discutir carreira com seu filho? A hora que você olhar aqui na relação que eu vou te passar, e 71% das carreiras que existem atualmente não existirão provavelmente daqui 5 a 8 anos. Vamos dizer que tem uma margem de erro aí. Eu venho acompanhando o Fórum Econômico desde 2014. Tudo que foi previsto está acontecendo, mas não exatamente no prazo. Então tem algumas coisas que eles falaram que ia acontecer em 2018, que ia acontecer em 2020. Então tem coisas que falaram que ia acontecer em 2018, não aconteceram, mas estão prestes a acontecer. Então não é uma matemática exata, mas vamos falar que a margem de erro é de 2, 3 anos. Então você está falando aí, de qualquer jeito, tem uma carreira de 3 para 5 anos, né?
essa polarização socioeconômica. O que é isso, né? Cada vez mais se polarizou o conhecimento. Ao polarizar o conhecimento, você polariza o poder. Então, hoje, é uma questão de competência. A hora que os sistemas educacionais acordarem e começarem a preparar as crianças, não com conteúdo, não enfiando 1000 coisas de decoreba na cabeça deles, mas começar a preparar as crianças, a elas aprenderem a buscar o conhecimento, aprenderem a transformar esse conhecimento em sabedoria, vocês podem ter certeza. Vai haver uma movimentação que a gente chama socioeconômica, uma mudança de classe econômica, sem nenhum impacto de currículo. Nós vamos criar jovens autodidatas que vão se tornar expert em determinadas áreas que eles nunca estudaram. E como? Educação voltada para a competência. Hoje, a principal sugestão que eu dou para os pais: não preocupem se a escola com escola boa ou ruim. Por quê? Porque não existe escola boa ou ruim. Na verdade, existe a escola que seu filho é feliz e não é feliz. Hoje não tem nenhuma escola, eu não conheço nenhuma escola preparada para a educação 4.0. Por quê? Porque os sistemas educacionais do mundo inteiro foram pegos de surpresa. Estou falando que é uma característica do Brasil, não. Na palestra agora, em Davos, em 2020, a ministra da Educação da Dinamarca falou o seguinte: perdeu o time. Não é mais se, não. Já aconteceu. Os sistemas educacionais dos países que formam o G20 perderam o time. Não conseguem retornar. Eles não conseguem, a tempo, né, entre 2020 a 2025 a 2030, recuperar o atraso que eles tinham que ter começado em 2014. Então, qual é a solução ouvindo uma coisa dessa? Atuar em casa. Os pais vão passar a ter um papel decisivo no desenvolvimento de competências, porque competências e habilidades socioemocionais é o que vai decidir o século XXI. Por isso que o MIDI Paz foi todo criado em cima desse conceito, né? Por que os sistemas de ensino fundamental e médio têm um papel crítico? Caramba, se você começa a preparar uma criança no ensino fundamental a buscar o conhecimento, ele mesmo transformar esse conhecimento em sabedoria, ele mesmo processar esse conhecimento, aprender o que é uma síntese, desenvolver a competência de estudar e criar um contexto de aprendizagem. Essa questão de contexto é tão grave no século XXI e ela está entre as principais competências que fizeram um teste com 100 formandos da Universidade de Harvard. Eles pegaram a Guerra Civil Americana e pediram para eles analisarem. Todos tiraram 10. Então todo mundo analisou a Guerra Civil Americana com uma precisão violenta. O segundo parte da pesquisa era analisar a Guerra do Kosovo. O conceito, o contexto das duas guerras são literalmente iguais. Praticamente quase ninguém passou na segunda prova. Então, a primeira prova, que eles tiraram 10, o que ficou provado? Os alunos de histórias da Universidade de Harvard estavam preparados, decorados em detalhe, tudo o que aconteceu com o país deles. Mas eles não entenderam o contexto da guerra. Quando pegaram a mesma guerra, o mesmo contexto, e migrou para o Kosovo, que é uma guerra muito mais recente, foi um desastre na nota. Então é o seguinte, não há conhecimento, há decoreba. Há armazenamento de dados, não conhecimento e sabedoria. Então o grande segredo, o principal papel do ensino médio e do fundamental é ensinar a desaprender e aprender novamente. Mas que coisa louca, como assim ensinar a desaprender? Eu acabei de te dizer que se seu filho tem menos de 30 anos, ele com certeza terá 5 carreiras. Então, quando a primeira foi extinta, ele tem que pegar toda a bagagem, toda a experiência de vida dele, desconstruir o que ele aprendeu para a nova realidade e aprender uma nova carreira com aquela experiência. Ele vai ter que fazer isso no mínimo 5 vezes. O que eu gostaria de estar vendo
nas escolas, principalmente dos meus filhos, mas eu estou falando, gente, isso é um contexto mundial. Eu queria que meus filhos estivessem sendo treinados a desenvolver competências. Eu não estou nem um pouco preocupado com a questão de conteúdo. Hoje, com um iPhone na mão, com um telefone, um smartphone qualquer na mão, você tem o planeta na sua mão. Você visita qualquer museu no mundo. Você acessa qualquer enciclopédia no mundo. Você acessa qualquer dicionário. Para que fazer os meninos decorarem, se matarem para decorar o que eles já têm? Agora, pede o menino para transformar um contexto. Recentemente, inclusive um projeto que eu lancei, que chama Mid Jovem, ele vai estar brevemente também sendo lançado este ano. O Mid Jovem era um contexto que eu ia falar para... né, a minha ideia é realmente pegar este conteúdo para ajudar os adolescentes. Por quê? Porque muitos adolescentes já não se comunicam com os pais. E quando eu comecei a trabalhar contexto, foi um desastre. Ou seja, dois elementos que ficaram claros no meu laboratório do Mid Jovem. Os adolescentes não sabem fazer uma síntese, não sabem tirar uma essência de um conteúdo. E no Mid Jovem, eu percebi que os adolescentes não sabem criar contexto. Eles sabem decorar conteúdos. Então, estudar e criar um contexto de aprendizado é uma questão, é uma competência que todas as escolas do ensino fundamental e do ensino médio deviam estar dando.